Aleluia. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. É na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Essa é na hora dele, aleluia. Pra que reclamar se você segue o Deus de Abraão? Pra que ficar desse jeito, com essa angústia em teu peito, se o teu Deus tem solução? Ele tem mesmo, aleluia. Quando este Deus decreta, você sabe que não volta mais. Nem gigante, nem leão, nem muralha sempre são. Quando esse Deus segura, é na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Você sabe o que ele faz. Essa noite vira dia. Ele é o príncipe da paz. Mas quando ele estende as mãos, aleluia, ninguém pode segurar. Se ele já te prometeu, irmão, Deus não te esqueceu. A promessa cumprirá, vai cumprir na sua vida. Quando este Deus decreta, você sabe que não volta atrás. Ele não volta não. Nem gigante, nem leão, nem muralhas, nem prisão. Quando esse Deus segura, é na hora de Deus. Então levante o seu coração e nenhum minuto a mais. Às vezes você está perturbado, às vezes você não entende o processo, mas eu quero te dizer que não tem gigante nem leão que vai impedir a sua vitória. Aleluia! Quando ele estende as mãos, ninguém pode segurar, ninguém pode segurar. Ele já te prometeu, irmão, Deus não te esqueceu. A promessa cumprirá, ele não te esqueceu. Quando ele estende as mãos, ninguém pode segurar. Se ele já te prometeu, não descanse o seu coração, Deus não te esqueceu. A promessa cumprirá. Ele já te prometeu, irmão, Deus não te esqueceu. A promessa cumprirá. Em nome de Jesus, cumprirá na sua vida. Aleluia. Irmão Marcos, essa oportunidade, né? Glória a Deus. Logo após o irmão Marcos, a nossa irmã Maria Gabriela. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia. Maravilhoso é Deus, aleluia. Todos que
bem, irmãos? Irmãos, é com grande prazer que eu tenho esta oportunidade de falar do amor de Deus para vocês. É com grande satisfação que nós nos reunimos mais uma vez, mais um domingo, para agradecer o nome do Senhor. Se não fosse Ele, hoje nós não teríamos levantado, hoje nós não teríamos participado da escola dominical abençoada, hoje nós não teríamos chegado até aqui. Então, adore ao Senhor e engrandeça o nome dele, porque Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Irmão, hoje no culto de jovens, vou trazer um tema de um jovem personagem da Bíblia que eu admiro muito, o jovem José. Quem já ouviu a história de José, sabe quantas lutas José passou, até mesmo por aqueles que ele acreditava que o amavam, e mesmo assim, José em nenhum momento murmurou, em nenhum momento se desviou do propósito de Deus. Então, irmão, se sinta como José hoje e medite nesta palavra. Eu vou ler no livro de Gênesis, quem quiser acompanhar, capítulo 41, a partir do versículo 17, onde diz assim: Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne formosas à vista, e passavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como o princípio. Então acordei. Depois vi o meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governante sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Nesse pequeno trecho aqui, nós passamos a observar o desenrolar da situação de José. José, primeiramente, foi emboscado por seus irmãos e lançado num poço. Tentaram matá-lo. Um dos irmãos intercedeu por ele, e ele não foi morto, mas foi vendido como escravo. Tudo pela inveja, tudo pelo ódio e talvez até pela ganância. Quando ele se viu encontrado como servo, como escravo no Egito de um senhor de escravos, um oficial de Faraó, foi buscado novamente por sua esposa, que o tentava possuí-lo. Como não pôde, deformou ele, e ele acabou na prisão novamente. José, na prisão, em um momento reclamou e nem se desfez da sua fé, mas permaneceu fiel. E lá, ainda fazendo a obra de Deus, fez a interpretação de 2 sonhos, de 2 servos de Faraó que tinham pecado contra Faraó, o copeiro e o padeiro. E deu a interpretação e disse que um seria enforcado e o outro restituído ao seu lugar. Além do Espírito de Deus em José, José era um rapaz muito inteligente. Na casa de Potifar ele não era um servo qualquer. Se tornou chefe ali dentro porque fazia as coisas com zelo. Quando foi chamado à presença de Faraó para interpretar os seus sonhos, ele não só interpretou, mas instruiu o Faraó o que deveria ser feito para que a fome dos 7 anos não pegasse todo mundo de surpresa. Irmãos, e a pergunta que eu faço para você hoje, jovem, o culto de jovens: como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem reclamado de cada situação que não dá certo, de cada porta que se fecha, de cada oportunidade que muitas vezes você acha que perdeu,
mas Deus tem cuidado de você em cada circunstância. Irmão, coloque Deus em primeiro lugar. Jovem, coloque Deus em primeiro lugar, para as coisas na sua vida dar certo. Hoje, deu uma saída, fui ali em Goianira, e eu fico às vezes impressionado como as portas dos bares ainda continuam cheias. O que será que essas pessoas estão procurando? Será que elas conseguem preencher com álcool, com companhias inadequadas, com conteúdos vazios a sua esperança, as suas vidas? Amanhã com certeza elas vão estar vazias novamente. Elas vão ver que nada foi preenchido ali. Mas você escolheu estar na casa do Senhor. Você escolheu ouvir da palavra do Senhor e alimentar o seu espírito, para você ter mais 7 dias aí, mais uma semana de vitória. Porque Deus não está contigo só aqui durante o culto. Deus está contigo amanhã cedinho, quando você levantar para ir trabalhar. Ele está contigo na hora que você parar para almoçar. Ele está contigo na hora de você retornar para a sua casa. Meu amigo, não deixe a oportunidade passar. O relógio de Deus não é como o nosso. Adore ao Senhor, se entregue ao Senhor, busque estar na sua presença. E Deus vai te honrar, Ele vai te tirar do caminho da servidão, vai te colocar entre os altos oficiais, assim como fez com José. Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, possa nos dar uma boa semana em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor. Maravilhoso é Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja, que a paz do Senhor, amém? Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Todo louvor seja entregue a ti, Jesus, aleluia. Toda adoração, aleluia.
oportunidade. Nosso irmão Edivan está com a oportunidade nessa noite, amém? Tu és fiel. Alabaçuia cantará, aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Que Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia. glória. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vou ler aqui um breve versículo, se encontra em Mateus 11, 28. 11, 27 ao 30, na verdade. Que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo é um pouco claro, que Jesus nunca falou que seria fácil. Pelo contrário, ele falou que a todo momento a gente iria passar por dificuldades, provas e deserto. Só que tem momento na nossa vida que a gente chega num certo momento, a gente está passando por uma dificuldade tão grande, um aperto tão grande no coração, que a gente olha para Deus e fala: Senhor, a gente começa a questionar a Deus e fala: Senhor, por que é que o Senhor permite que eu passe por tantas lutas? Por que é que o Senhor permite que eu passe pelo deserto? Por que é que o Senhor permite que eu perca um parente? Por que é que o Senhor permite que eu fique com uma doença? Por que é que o Senhor permite que aquelas pessoas me envergonhem? Jesus, ele diz para você: a partir do momento que você me aceitou, eu já te falei que não seria fácil, mas que em todo momento eu estaria com você. Quando a gente começa a passar por dificuldade, deserto, lutas, achando que não vai conseguir parar, não vai conseguir vencer aquilo, Jesus, ele olha para você e fala: filho, antes mesmo desse deserto chegar a você, ele chegou primeiro em mim. Antes mesmo dele chegar em você e tentar te parar, ele primeiro chegou em mim e eu já venci ele. Nenhum fardo eu entrego a você se eu não saber que você vai conseguir carregar ele. Jesus está dizendo para você o seguinte: o fardo é pesado, mas não esquece que eu estou na frente, você está atrás. Todo o peso eu estou carregando. O fardo leve está com você. Então aquilo que você acha que é pesado, pelo contrário, é leve. O fardo maior, pesado, eu já carreguei. Olha o que Jesus quer falar para você aqui. Quando naquele momento que eu morri na cruz, que eu fui crucificado, todo o pecado do mundo eu carreguei. Eu fui julgado, maltratado, xingado, apedrejado, chicoteado. Mas em nenhum momento eu questionei ao meu pai. Em nenhum momento eu virei no meu pai e falei: Senhor, eu fiz tudo do Senhor quer, o Senhor vai deixar que eu morra. Pelo contrário, ele vendo aqueles soldados que estavam ali chicoteando ele, falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus em nenhum momento ele questionou a vontade de Deus, porque ele sabia que ali era o propósito dele. Jesus sabia que ele tinha que vir na terra para perdoar, para libertar, para curar as pessoas e para mostrar a verdadeira paz de Deus. Porque naquela época as pessoas estavam sendo, como é que eu posso dizer? Estavam sendo enganadas, acreditando em Deus que não existia. E Jesus veio para o mundo para mostrar para ela a verdadeira paz de Deus, para mostrar para ela o que Deus tinha para ela. E quando a gente começa a murmurar, começa a questionar a Deus, começa a querer colocar Deus sobre um ponto, a gente está sendo falho. Porque se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Todo o nosso pecado, que seria nosso, que era para nós estar morto, Jesus carregou sozinho na cruz. Em nenhum momento ele apontou o dedo na sua cara e falou: você é maldito, você é a pessoa errada, você é um assassino, você é um ladrão. Pelo contrário, ele falou: filho, eu vim para morrer, para carregar todo o pecado, para que você tenha a vida eterna, para que você possa ser salvo.
falsas amizades, por algo momentâneo. E enquanto Jesus está falando com você, filho, eu só quero uma intimidade com você, eu só quero uma proximidade com você. Aleluia. O seu fardo que você está carregando, Glória a o Deus. deserto que você está carregando, é apenas um aprendizado para que eu possa cumprir aquilo que eu tenho na sua vida. O que você está me pedindo, eu irei cumprir, mas no meu tempo e da forma que eu quero. Se eu entregar aquilo que eu tenho para você da forma que você quer e quando você quer, você não vai suportar. Então todo deserto que você passa, toda luta e toda prova, é para o seu bem. É para que você amadureça. É para que quando eu entregar aquilo que eu tenho para você, é para que quando você for viver o extraordinário que eu tenho para você, você possa lembrar do seu passado e falar, eu venci. Eu passei pela morte, eu passei pelo deserto, mas em todo momento Jesus estava comigo. Você não está Glória a só. Deus. Aleluia. Você não pode parar, porque antes de qualquer peso chegar até você, Jesus já carregou. Antes que o Satanás tente colocar a mão em você, Jesus já parou ele e falou aqui, é meu filho, ninguém toca nele se eu não permitir. Ninguém toca na família dele se eu não permitir. Ninguém toca na saúde dele se eu não permitir. E mesmo assim a gente é falho, todos os dias a gente peca, erra e vai questionar a Deus, sabendo que é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa família, é Ele que cuida dos nossos alimentos, do nosso financeiro. Mas nós somos falhos e pecadores e vamos questionar Ele, vamos murmurar ao invés de agradecer. Comece a agradecer na dificuldade e você vai ver o agir de Deus. No bem bom, na maravilha, está tudo perfeito, você não lembra de Deus. Mas quando está em cima da cama do hospital, começa a lembrar de Deus. Começa a questionar Ele, fala, Senhor, eu ia para a tua casa todo domingo. Senhor, eu orava, eu lia a tua palavra. Aí Jesus olha para você e fala assim, será que você praticava pelo menos 1% do que minha palavra falava? Será que você escutava pelo menos 1% do que o pastor falava? Ir para a minha casa, mas não praticar o que eu quero, não é me servir. Ir aos meus cultos, mas não ler a palavra e não praticar o que eu quero, não é me servir, é apenas ir. Até o Satanás vir ao culto. Se você quer ir à casa do Senhor, então vai com a intenção de adorar Ele verdadeiramente. Vai com a intenção de buscar Ele. Mas saia daqui com a diferença extraordinária para falar para aquelas pessoas que ainda não têm oportunidade de conhecer o amor de Deus. Para você chegar nos colégios, no seu trabalho, no meio dos seus parentes, falar: o Senhor te ama, o Senhor quer te curar, quer te libertar. Ele quer ter uma intimidade com você. E que o irmão Marcos falou, realmente é verdade. Os bares está cheio de pessoas aonde está querendo preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Mas nós, como cristãos, não estamos fazendo a diferença para levar a palavra do Senhor até lá. Nós, cristãos, quer falar da mão de Deus, mas para quem já conhece quem é Deus. As pessoas que estão lá no bar não conhecem Jesus. E quando nós temos a oportunidade, a gente não fala, porque tem vergonha. Mas quando a gente estava no mundo, bebendo, dançando, fumando, a gente não tinha vergonha. Mas quando está na presença do Senhor, tem vergonha até de pular, porque senão o cabelo vai bagunçar. Tem vergonha até de pular, porque senão a maquiagem vai cair. Tem vergonha de pular, porque o terno é caro. Mas no mundo chegava 3, 4 da manhã, suado, cabelo bagunçado. Mas quando é para Deus, não posso, porque eu não vou sujar meu vestido, não posso, porque eu vou sujar meu terno. Por que para Deus a gente tem que ter um limite? E lá no mundo não tinha limite. Fazia tudo do bom e do melhor. Pulava, dançava, bebia. Mas quando é para dançar na presença do Senhor, não pode. Quando é para dar glória a Deus, não dá. Parece que é mudo. Então pare de ser falso.
Enquanto você está dando glória a Deus, pulando, o irmão está rindo, Deus está dizendo, ele tem um lugar comigo. Eu vou curar ele, eu vou salvar ele. E aquele irmão que está rindo, vai ficar aí. Porque Deus não quer fama, Deus não quer popularidade. Ele quer saber do seu coração se você realmente adora Ele. Ou se você só vem para a igreja para falar da boca para fora. Porque é o que está acontecendo nas igrejas. Adore a Deus. Adora Ele verdadeiramente. E entregue o seu caminho para Ele. Que hoje Ele te renova, que hoje Ele tem renovação na nossa vida. Hoje Ele vai restaurar casamento, saúde, vai te libertar dos vícios, dos prazeres momentâneos. Porque Ele quer ter uma intimidade com você. Então entregue sua vida para Deus. Ah, mas eu entreguei. Então entrega de novo. Porque no mundo você bebia, fumava. Mas para Deus, quando é para entregar sua vida, para reconciliar, para renunciar, você não renuncia. Renuncia hoje. Eu sou crente, renuncia de novo. Adore a Ele. Que o mais Ele fará hoje. E vai ser tremendo. Porque eu estou sentindo. Amém? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos dando oportunidade nessa noite, amém? Apresentação? Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, o Espírito Santo vai ser Ele, é o Pai. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Esse é o motivo da gente não sermos consumidos. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte. Falaram que eu posso falar um pouquinho antes, então me deram a liberdade, eu não vou perder essa oportunidade não. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outros evangelhos, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho verdadeiro de Cristo. Mas ainda que nós, ou qualquer outro tipo de anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que este seja amaldiçoado. Nós estamos vivendo um tempo difícil de ser cristão. Um tempo a qual verdadeiramente nós temos mais do que nunca que guardar no nosso coração. O salmista disse que sobre tudo o que se deve guardar, guarda seu coração, porque é ele que procede os desígnios da sua vida. Muitas pessoas às vezes até vêm no domingo para ouvir a palavra do Senhor, para expressar a sua adoração. O problema é que muitas das vezes nossas orações, talvez ela não é atendida naquele momento que a gente acha que deveria ter um certo privilégio. Só que nós devemos nos atentar a uma coisa: as nossas orações, elas não são atendidas pelo que eu faço agora. As minhas orações, elas são atendidas pelo que eu faço diariamente. Aquele momento ao qual eu tenho intimidade com o Senhor Jesus. Aquele momento que eu vou no meu secreto, no meu quarto, e ali eu rasgo o meu coração diante da presença dEle. Ali verdadeiramente Ele me conhece quem eu sou. Ali verdadeiramente tem horas que lágrimas tomam lugar das palavras. Tem hora que a gente até encolhe naquela posição, como se fosse sentindo muita dor.
E as dores às vezes não é no corpo físico, às vezes ela ultrapassa e ela vai para a alma. Às vezes, se nós pararmos um pouquinho para observar, como já foi falado hoje, Jesus ele tem tentado, eu não vou falar negociar, porque a palavra certa não é essa, mas eu acredito que substituir. Nós muitas das vezes queremos levar um fardo a qual nós não damos conta de carregar. A gente muitas das vezes está carregando, fazer uma pequena ilustração aqui para os irmãos compreenderem. Indo daqui para Goiânia, nós estamos, por exemplo, carregando um fardo de cimento. E nós carregamos com muita dificuldade. E chega um determinado momento que começamos a gemer. E queremos até mesmo jogar aquela carga no chão. Mas o maravilhoso do nosso Senhor Jesus, como foi falado hoje aqui, Ele chega até nós e fala: lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Deixa eu carregar esse fardo que você está gemendo. E Ele tenta colocar sobre nós o seu fardo, porque o seu fardo ele é leve. Mas nós, com as nossas atitudes, nós chegamos no domingo e falamos: Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua. A partir de hoje a minha família é do Senhor. Mas na segunda-feira nós jogamos tudo aquilo que falamos dentro de uma lata de lixo. E ali nós pegamos novamente o governo da nossa vida, o governo da nossa família, e achamos que nós somos superiores a Jesus. Porque a partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, eu tenho que confiar que Ele tem o melhor para mim. Mas quando eu entrego nas mãos dEle, e em seguida eu tomo de volta, a mensagem que eu estou falando para o meu Senhor Jesus é que eu administro a minha vida melhor que Ele, que eu sou melhor nas decisões do que Ele, que eu faço melhor do que Ele. Aí a pergunta que eu te falo: puxa na sua memória os últimos 10 anos da sua vida, que você esteve no controle da sua vida. Se fosse Jesus que estivesse no controle, como estaria a sua vida? Estaria melhor ou estaria pior? A minha, eu garanto que muitas coisas que eu achei que estavam na direção e quebrei a cara, se eu estivesse verdadeiramente entregado nas mãos do Senhor, eu seria muito mais bem sucedido do que eu já fui até hoje. Amém? Glória a Deus. Essa é a minha pequena palavra. Palmas, louvo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É para Jesus? Então pode ser melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa oportunidade, eu já quero aproveitar a oportunidade para a gente estar apresentando nossos visitantes. Conforme a gente for falando seu nome, por gentileza, fique de pé somente um minutinho para a gente fazer sua apresentação, e em seguida você já pode tomar seu assento assim que a gente fazer a apresentação, tá bom? Glória a Deus. Nossa querida irmã Gabriela, ela trouxe seus amigos, parentes, amigos, são... Sua irmã? Desculpa, porque eu conheci, ela já é daqui já tem um tempo. Mas eu tive o privilégio de conhecer ela tem pouco tempo. E é um prazer muito grande te conhecer, tá, Gabriela? Sua irmã? Amém. Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Na casa do Senhor tem a liberdade para adorar, glorificar aquele que vive e reina. Pode me passar os nomes aqui, mas eu acho que está faltando um nome. Gabriela, Luiz, Renan. Está faltando alguém. Não, Renan, o rapaz é de lá. Está faltando alguém aqui. É só isso mesmo? Então tá certo. Não, que eu vi o Gabriel, eu pensei que... Glória a Deus. Reinan, glória a Deus, tivemos a oportunidade de falar um pouquinho com ele aqui nessa noite. Esse rapaz, ele passou aqui esses dias para trás, conversou com o nosso obreiro aí, Jeff pegou o telefone dele, e hoje nós tivemos a oportunidade de mandar uma mensagem para ele, convidando ele para estar aqui, e aprove a Deus que ele estivesse aqui nessa noite.
tá bom? Tenha liberdade, você está na casa do Pai, fiquem à vontade, tá bom? Glória a Deus. Depois nós vamos sentar um pouquinho e conversar melhor, tá? Glória a Deus. A ministrante da palavra do Senhor nessa noite, glória a Deus. Ah, tá de cá. Foi. Nossa querida irmã Jordana, ela é a presidenta regional de Chins. Que Deus venha te abençoar cada dia mais, juntamente com seu esposo. Glória a Deus. Toma aqui o seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. O que toda a igreja diz, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama e ora por você e por sua família. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Glória a Deus. Eu não apresento o irmão Alex, porque ele já é nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta quem é de direito aqui. A equipe de louvor já louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aproveite a oportunidade, irmãos. Como foi falado nessa noite aqui, talvez quem já fez o curso de capelania já teve a oportunidade de estar indo nos presídios, já teve a oportunidade de estar indo nos hospitais, talvez já ouviu daquelas pessoas que estão acamadas lá, que eles queriam ter o privilégio de estar aqui para adorar ao Senhor, e não tem essa oportunidade. Alguns, por mais ricos que estão, não tem como comprar sua saúde de volta. E Deus, Ele tem nos dado essas dádivas maravilhosas. Então adore a Ele, glorifica a Ele. Aleluia. Grupo Shekinah, movimento da igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos juntos adorar e exaltar o nome do Senhor. Pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar.
Gostaria de estar chamando a nossa irmã Rosa para estar orando pela nossa preleitora nessa noite, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Tendo as suas mãos para cá, vamos estar orando pela nossa preleitora dessa noite. Eu sei que ela já está revestida, mas quanto mais poder, melhor, né? Pastora, mais poder para encher essa igreja. Querido Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, para receber, Deus, através da tua serva. O Senhor tem para nos entregar, Deus. Pai, nesse momento é ela e o Senhor, Deus. E eu sei, Pai, que grandes coisas, Pai, o Senhor vai falar conosco e fazer através da tua serva, Pai. Reveste ela, Senhor, de poder e autoridade. Enche ela, Espírito Santo, com a tua presença, para que através dela, Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos com a tua presença, Espírito Santo. Eu invoco a ti, a tua filha, Senhor, e toma conta, Pai. Usa como tu queres usar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus, agora sim. Você está feliz com Jesus? É bom, porque eu creio que você tem muitos motivos para estar feliz com Jesus, não é? A graça dele está derramada sobre você, a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida, e nós não temos outro lugar para estar senão nessa casa, amém? Irmãos, eu peço desculpa aos irmãos por ter chegado tão tarde, até a Estela estava te caçando. A gente estava numa festividade, a nossa igreja hoje tinha uma festividade do ciclo de oração. Inclusive estou até com a camiseta, né, do ciclo de oração, agora eu sou uma jovem senhora. E essa festividade já estava marcada. Quando eu marquei com a Estela, eu já estava sabendo da festividade. Então eu tive que honrar a minha casa, a minha igreja, cantar no coral. E quando eu estava ali próximo a finalizar a palavra, os meus pastores já estavam avisados, eu saí para estar estando com vocês. Somente por esse motivo eu cheguei um pouquinho atrasada, amém? Mas eu creio que nós estamos aqui, o importante é que eu cheguei, que o Senhor está aqui, porque a honra é dele, a glória também é dele, quem vai falar nessa casa é ele, amém? Traga um abraço, pastor Lorival, pastora Cleitiane, a liderança, ao pastor Rose, pastor Wander, muito obrigada pela confiança, Tainara mais uma vez, a Estela, nossa líder agora, maravilhosa, que Deus continue abençoando esse ministério, que seja sempre frutífero, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 em diante. Aleluia. Eu creio que o Senhor falará aquilo que nós precisamos ouvir. Porque mais importante de ouvirmos o que queremos é ouvirmos o que precisa ser ouvido, né? Aleluia. O Senhor, Ele sabe a nossa necessidade, conhece cada alma que está aqui. E eu creio que o Senhor Jesus sabe aquilo que você precisa ouvir. Todos encontraram? Amém. Marcos capítulo 3, versículo 7 vai dizer o seguinte: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém até a Idumêia, de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com Jesus. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não lhe oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele o ameaçava muito para que não se manifestassem, para que não o manifestassem, para que não manifestassem
que ele era o Cristo. Essa palavra tem como título: A multidão procura Jesus. Esse é o nosso tema. Feche os seus olhos. Senhor, já foi orado. Eu creio que o Senhor já se manifestou através dos louvores, da adoração, mas eu não poderia deixar de orar por essa palavra, pedindo ao Senhor que já está aqui, que continue falando aos corações. A quem entrou aqui perdido, sem direção, que o Senhor seja a direção. Aquele que entrou afadigado, cansado, prostrado, que tu seja, Senhor Jesus, o renovo. Ao caído, que tu ponha de pé. E eu quero dizer, Senhor, que tu tem liberdade de falar nessa noite. Eu não tenho nada para ofertar, mas eu creio que a palavra é tua e que o Senhor vai falar conforme aquilo que o Senhor deseja. Que os corações possam sair daqui alimentados, que haja transformação, libertação pelo poder da tua palavra. Tu tem toda a liberdade em nosso meio, Jesus. Nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos, e a igreja diz: Assente-se glorificando o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Serei breve nessa palavra, meus irmãos. Aqui vai nos dizer que Jesus, ele tinha acabado de realizar alguns milagres. Jesus tinha curado um paralítico ali em Cafarnaum, né? Tinha feito aquele milagre daqueles amigos que descem aquele homem pelo telhado. Não é o nosso foco, mas eu quero te deixar dentro da palavra. Jesus tinha curado aquele paralítico, tinha chamado um dos seus discípulos, que era um cobrador de impostos, e ele tinha realizado um milagre em seguida da cura de um homem com a mão atrofiada. Milagre este realizado dentro do templo em um dia de sábado. Um dia que não se podia curar, um dia que não podia ter milagre, um dia que não podia ter nada. Jesus estava lá fazendo aquilo que o Pai lhe chamou para fazer. E a gente vê que Jesus, ele não tinha hora para fazer a obra. Todo o tempo Jesus estava pregando, ganhando almas para o reino, curando, restaurando e libertando. Aqui no versículo em questão, vai dizer que Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. E uma grande multidão, diga comigo, uma grande multidão o seguia. Então a gente vai ver que tinha uma porrada de gente seguindo Jesus. Aonde ele passava, ele arrumava seguidores. Pessoas que viam os milagres, que viam que Jesus era diferente e seguia Jesus. A gente vai ver que aqui onde a gente leu, vai dizer, olha só, que além do Jordão, de Jerusalém, da Idumeia, perto de Tiro, de Sidom, ou seja, uma grande distância, o povo seguia. E você concorda comigo, jovem, e aqui de 0 a 100, todos somos jovens, você concorda comigo que a gente não seguiria por tanto tempo, abrindo mão da nossa família, abrindo mão da nossa casa, abrindo mão dos nossos bens, da nossa rotina, alguém que não tivesse valor? Você não ia abrir mão de tudo para seguir alguém que você não sabe sobre, ou que não te agregaria nada. Então a gente vê que o povo tinha o desejo, a vontade, ou pelo menos a curiosidade de conhecer Jesus, de saber quem era esse que estava fazendo um alvoroço, fazendo grandes coisas. E a gente vê que a multidão estava seguindo Jesus ali da Galileia, da Judeia, Jerusalém, para Jordão, indo para lá e para cá onde Jesus e eles estavam. Eles seguiam porque eles ouviram falar que Jesus fazia grandes coisas, que ele curava, que ele restaurava, que ele libertava. E Jesus pediu que os discípulos deixassem sempre um barquinho, porque a multidão oprimia, apertava Jesus. Eu imagino eles empurrando a outra, dizendo, não, mas eu que vou tocar nas vestes dele, não, mas eu preciso mais do que você, não, mas eu estou doente há mais tempo, não, mas eu preciso de um milagre. E eles seguiam Jesus desesperadamente. A palavra vai dizer que eles se juntavam de tal maneira a apertar Jesus para tocar nas suas vestes. E até os espíritos imundos reconheciam que ele era Deus. Guarde isso. Os espíritos malignos reconheciam que Jesus era Deus. Não se esqueça disso que você vai entender. E a gente vê que ele tinha acabado de fazer uma cura. Logo em seguida ele vai fazer a escolha dos seus 12 discípulos, dos seus 12 seguidores. Eu quero pular
os seus sinais que operava. Então você está conseguindo enxergar comigo por que havia seguidores seguindo Jesus? Porque ele operava milagres, porque ele curava, porque ele restaurava, porque ele era grande, ele era diferente, ele tinha algo diferente que chamava a atenção daquela multidão. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te fazer prestar atenção bem claramente do porquê Jesus estava sendo seguido, do porquê Jesus tinha tanta gente que queria saber ele. E é exatamente essa palavra que Jesus trouxe para nós hoje. Tratando-se de um culto de jovens e adolescentes, todos nós, aqueles que não estão na adolescência, vão passar por ela, e aqueles que não estão nela agora e já passaram, passou no passado, está no futuro e tem algum adolescente na vida. Todos nós já passamos por esse momento da adolescência. Como eu falei, senão vão passar. E a gente sabe que é um momento de muitas dúvidas, uma descoberta de identidade, uma porrada de dúvidas sobre quem somos, para que nascemos, para onde vamos. E eu não vou muito além, até os adultos muitas vezes têm essa crise de identidade. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu nasci? Por que o Senhor me trouxe ao mundo? Qual é o meu propósito? Mas aqui que nós vamos ver e entender, porque se você, mesmo estando na igreja, se você não estiver em Cristo, não compreender o seu propósito para que Ele te chamou, você pode vir na igreja de domingo a domingo, você vai continuar vazio. Aleluia. Nessa noite eu quero te fazer entender por que Jesus te chamou e qual é a diferença entre a multidão e o discípulo. Aleluia. Nós vamos ver que esse mesmo cenário, havia uma multidão seguindo Jesus, porque ele operava o que, irmãos? Milagres. Porque ele tinha acabado de curar o filho de um oficial. Ele tinha curado um paralítico em Betsaida, que estava ali naquele tanque há 38 anos. Ele entra, cura aquele homem, manda aquele homem seguir com a sua máquina. Ele estava fazendo milagre, a multidão estava desesperada, pensando: quem é esse homem que pega alguém que ninguém dá nada, um mendigo, alguém jogado há 38 anos e cura esse homem? Jesus estava dando valor ao que não tinha valor, estava pegando o que não valia nada, dizendo: eu paguei preço de sangue, eu amei e eu quero para mim. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que diante da presença do Senhor você tem valor. Aleluia. Para o mundo você não vale nada, mas para Deus tu é precioso. Aleluia. Mas é importante você lembrar, jovem, que lá fora você não é nada, você não é ninguém, você é só mais um. Para o diabo você não tem valor, você tem valor é para Deus. Satanás, ele tenta o tempo todo, Estela, roubar a gente da presença de Deus, não porque nós somos especiais, não porque nós somos bonitos. Ele tem uma guerra com Deus. Ele quer tocar em você porque você é menina, homem dos olhos do Senhor. Porque ao tocar em você, ele tenta tocar no Senhor. Porque ele sabe que Jesus chamou com amor perfeito, pagou o preço por você, e por isso, por a raiva dele, de Deus, ele tenta tocar em você. É no Senhor que você tem valor, que você é precioso. Para o diabo você não vale nada. Ele pega, te usa, te joga fora. Mas na presença de Deus você vale. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que lá fora você não tem valor. Por isso hoje você está aqui valendo muito na presença de Deus. Aleluia. Nós vamos ver que Jesus ele fez muitos milagres. Eu quero dar uma breve passada em alguns desses milagres para te contextualizar do poder enorme do nosso Jesus. Nós vamos ver que o primeiro milagre de Jesus, citado lá em João 2:1, foi em um casamento onde haveria vergonha transformar em honra, aonde o vinho acabara num casamento onde significava a honra dos noivos. Não era somente a bebida ter acabado, era legado e nome daqueles noivos. Jesus transforma a água em vinho silenciosamente. Ele não queria ser visto, não queria ser honrado. Ele estava começando o seu ministério, fazendo milagre. A gente vai ver a cura do filho de um oficial em Cafarnaum, citada em João 4. Vamos ver a cura da sogra de Pedro em Lucas 4, onde ela estava queimando de febre numa cama enferma. E Jesus, que não estava indiferente, ele não estava dizendo: Pedro, tu me serve que a tua casa perece. Ele estava
5. Nós vamos ver a cura e o perdão de muitos pecados em Marcos 2:1. Temos a cura da mão atrofiada do homem ao sábado, onde nós lemos em Marcos 3. Vai entendendo? Nós vemos a ressurreição da filha de uma viúva em Naim, Lucas 7, aonde uma mulher tinha perdido seu marido, só tinha o seu filho e até o que ela tinha lhe foi tirado. E Jesus, condoendo-se de compaixão, ressuscita o filho dela tocando no esquife, fazendo o morto ressuscitar. Essa é uma das histórias que você já conhece. A gente vê Jesus em Mateus 8:23, acalmando o mar, enquanto ele dormia na proa do barco, os discípulos desesperados, o mar se erguendo, e ele dá uma ordem para que o mar se aquete, e os discípulos vão dizer: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Então você está vendo que Jesus está curando, restaurando, mandando o mar ficar quieto. Ele também curou uma mulher que sangrava há 12 anos. E em seguida ressuscitou a filha de Jairo, aonde já tinham até contratado a equipe fúnebre para tocar naquele lugar. Jesus entra naquele lugar. Eu imagino aquele povo debochando dele, desenhando. Jesus pede para todo mundo sair. E ele faz uma obra de ressuscitação. Aonde aquela mulher havia 12 anos sangrando, Jesus deu um novo começo. E aonde uma menina de 12 anos descia a sepultura, ele também deu um novo começo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Ele continua curando 2 homens cegos em Mateus 9:27. O outro citado em Mateus 20. São homens diferentes. Um deles é o cego Bartimeu. A gente vê a cura de um homem mudo, que havia muitos demônios dele em Mateus 9:22, onde o Senhor não só cura, mas liberta aquele homem do endemoniamento. A gente vê a cura do paralítico no tanque de Betesda, onde nós lemos agora, onde eu te falei, João 5. E nós vemos que Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias de mortos. Ele andou sobre as águas. Você está entendendo? Há muitos milagres. Eu poderia te passar a noite falando do quanto Jesus é poderoso, do quanto Jesus é glorioso, do quanto ele faz milagre, do quanto ele não tem nada impossível. Não tem porta aberta que ele não feche, nem tem porta fechada que ele não abra. Não tem morto que ele não possa ressuscitar, doença que ele não possa curar. E não há nada que o meu Jesus, o seu Jesus, não possa fazer. Aleluia. Jesus aqui em questão estava fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes. Veja bem, 5.000 pessoas, somente os homens são contabilizados aqui, ou seja, tinha mais gente. Jesus vai lá, multiplica alimento, e aí Jesus vai para o outro lado do mar, da Galileia. O que o povo faz, gente? Vai atrás de Jesus. Só que aqui eu quero que a gente entre na palavra. Jesus tinha acabado de andar sobre as águas, a multidão seguia ele em redor, porque Jesus foi andando sobre as águas com seus discípulos. Ele tinha saído para orar no monte. E veja, quando Jesus, seguido pela multidão, chega do outro lado, eles vão dizer: Rabi, como tu chegaste aqui do outro lado? E aí Jesus vai dizer: olha, na verdade eu vos digo que buscai, não pelo que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E aqui nós entramos na palavra. Você já viu que Jesus fez milagre, fez prodígio, fez coisas extraordinárias. Mas agora a gente está vendo o outro lado. A multidão, que foi muitos curados, restaurados, estavam atônitos. Outros que queriam ser alcançados por essa graça, de tocar e ser curado como aquela mulher, de ter aquela multiplicação de peixe na sua vida para sempre, estavam seguindo Jesus. Mas Jesus aqui inicia dizendo: peraí, essa multidão não está me seguindo porque eu sou o Cristo. Essa multidão está me seguindo porque eu multipliquei pães, porque eu alimentei a barriguinha deles, porque eles viram ali um homem de 38 anos parado andar. E eu já inicio essa palavra dizendo que não tem problema buscar a Jesus porque queremos milagre. O problema é que nós às vezes só buscamos Jesus pelo milagre. A gente está na igreja enquanto Ele não nos deu. Estamos servindo a Deus enquanto Ele ainda não fez. Mas enquanto Ele faz, será que ainda somos crentes? Aleluia, glória a Deus. E você pode pensar: mas o que tem a ver, Jordana, essa palavra no culto de jovens? Mas é justamente porque você está aqui e eu quero te fazer lembrar qual é o teu propósito. Por que tu vem na igreja? Por que tu canta lindamente aqui na frente? Por que a gente pula na presença de Deus? Por que a gente prega? Você está
já fez o suficiente. Glória a Deus, Eu estou aleluia. te dizendo que Ele morreu não só para te curar, não só para te dar um carro melhor, abrir a porta de uma faculdade, te dar um bom casamento, te dar a melhor vestimenta, te dar unção e autoridade. Ele morreu para te preencher, jovem. Ele é um Deus que quer ter a gente por inteiro. Aleluia. Estamos vendo uma multidão que segue Jesus por aquilo que Ele está fazendo, não querendo Ele por aquilo que Ele é. Aleluia. Eles estavam diante de Deus, o Filho do Deus vivo, perguntando: não vai fazer mais milagre, não? Veja, o texto vai dizer o que eu acabei de falar. Jesus vai dizer: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que não perece e que é eterna. Igualmente o Filho dos Homens vos dará. Aí eles começaram a ficar ofendidos e disseram assim: Senhor Jesus, o que nós faremos? Como nós faremos a obra de Deus? Aí eles começam a desviar, querer engambelar Jesus, como se Jesus não conhecesse o meu e o teu coração e soubesse o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. E ele vai dizer: olha, Jesus lhe respondeu dizendo: a obra de Deus é que creais naquele que enviou. Veja, eles estão querendo dizer: Jesus, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou fazer a obra? E Jesus está dizendo: não, eu não quero que você faça a obra, eu quero que você creia em mim. Eu não quero só que você sirva na igreja, eu quero que você creia que eu sou Deus. Eu quero que você creia que eu sou o teu Pai, como foi cantado aqui. Eu quero que você creia que eu tenho um relacionamento de intimidade com você. Não, eu não quero só obra, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero preencher a tua alma. Aleluia! E a gente vê que o culto está alinhado quando eu chego e é esse hino que é cantado. Não tem como não ser Deus, né, gente? Nós estamos vendo Jesus falando de intimidade, e é essa palavra que Deus deu. Então aquele povo dizendo assim: olha, que sinal, olha só, tu pode fazer para que vejamos que tu é o Cristo e creiamos em ti. Jesus tinha acabado de curar um homem que há 38 anos estava enfermo. Jesus tinha acabado de curar o filho de um oficial. Os samaritanos criam nele após uma mulher samaritana ter sido alcançado por tamanha graça. Jesus tinha acabado de dizer que ele era Deus. Jesus estava multiplicando pães e peixes e o povo estava dizendo: olha, o que tu vai fazer para mim crer que tu é Deus? E Jesus estava dizendo: ei, eu já fiz milagre, já fiz prodígio, estou te revelando que eu sou Deus e você ainda não crê em mim? Aleluia! E aí Jesus começa a confrontá-los, dizendo: eles disseram, né? Os nossos pais comeram do maná, beberam do maná lá no deserto, e questionando Jesus. E Jesus vai dizer: olha, Moisés não deu pão do céu para vocês, mas o verdadeiro pão veio do Pai, o meu Pai. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus estava começando a se revelar. Aleluia. E revelar a sua identidade. E eles disseram assim: Senhor Jesus, dá-nos sempre desse pão. Enquanto aquele povo estava dizendo: Senhor Jesus, eu quero mais de comer, eu quero mais milagre, Jesus estava se revelando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Enquanto a multidão queria algo externo, Jesus estava querendo dar alimento para a alma. Enquanto a multidão queria milagre, Jesus estava dizendo: ei, eu quero preencher você. Aleluia. Eu quero que você tenha plenitude de vida. Eu quero ser o teu amigo. Eu não quero que você fique chorando pelos cantos ansioso, depressivo, questionando a tua existência e pensando: por que Deus me chamou? Eu não tenho valor. Ele está dizendo: eu quero revelar a tua identidade. Eu quero revelar para que você veio nessa terra. Eu quero preencher a tua alma, jovem. Aleluia. Porque muitos de nós estamos aqui de domingo a domingo, mas só Deus sabe as guerras que temos enfrentado. Crise de identidade. A juventude tem andado
Jovem, qual é a razão da tua fé? Porque tu está aqui. Se alguém te perguntar, você tem o potencial de convencê-lo a seguir o Jesus que você serve? Aleluia. Veja, Jesus se declara o pão da vida. Ele começa a dizer que ele quer que o povo creia e que a vontade de Deus é que eles creiam no Filho de Deus que ressuscitou e que ele é o pão da vida que desceu do céu. Mas olha só, o povo vai dizer: mas esse não é Jesus, o filho de José? Como é que ele desceu do céu? Aleluia. Eu dou uma pauta aqui para te falar. Não tente enxergar pelos olhos carnais aquilo que só se vê pelos espirituais. Este culto é espiritual. Essa palavra é espiritual. A gente precisa buscar discernimento. Aleluia. Porque às vezes a gente está olhando com olhos carnais, dizendo: mas por que isso está acontecendo? Porque o Senhor permite certas coisas. Passe a olhar pelos olhos espirituais. Tudo o Senhor permite para que nós nos acheguemos a Ele, para transformarmos, para dar o caráter de Cristo em nós, para nos corrigir e nos fazer salvos. Aleluia. A lição, a nossa revista aqui, a Betel também, né? Dessa igreja. A revista da Betel desse semestre está falando sobre a sabedoria de provérbios, né, pastor? E a lição que eu dei, que foi assim, que vai falar sobre a correção. E como eu fui ministrada antes de ministrar, eu pude entender que Jesus corrige a gente porque Ele não quer ver a gente no inferno. Jesus está nos corrigindo nessa noite porque não quer que a tua alma se perca. Porque se você não entender o teu propósito, você vai viver vazio e qualquer vento de doutrina contrária vai te tirar da igreja e do centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Se Aleluia. você não entender quem é Jesus, porque você o serve, qualquer perseguição, qualquer palavra contrária, qualquer levante vai te tirar da presença de Deus, sim. Tem muita gente que fala: mas eu saí da igreja porque eu fui ferido. Eu não vou dizer que é errado, porque só Deus sabe da dor de cada pessoa. Mas nós temos a função de permanecermos em Cristo, independente das feridas que o mundo nos dá. Quantos de nós somos feridos enquanto estávamos lá no mundo, mas não largamos o mundo, as amizades, as drogas, as bebidas? Mas a gente, qualquer coisa, quer pisar fora da igreja, quer sair da comunhão. E eu vim te dizer: se você não conhecer, jovem, o teu chamado, não conhecer o teu Cristo, não estiver aqui para conhecê-lo, É verdade, certamente aleluia. qualquer vento te levará para fora do caminho do Senhor. Eu disse, talvez não é o que você queria ouvir, mas é o que você precisa. Veja, Jesus começou a falar com eles, e eles dizendo: mas quem é esse? Ele não é o filho de José? E Jesus está dizendo: olha, ninguém pode vir a mim senão por meio do Pai. E Jesus vai dizendo: olha, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim terá a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Ele continua repetindo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dessa vida, se alguém comer da minha carne, terá vida. E o povo começou a escandalizar. Veja, Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida, certo? Dizendo que Ele é Deus, que tem que comer da sua carne e beber do seu sangue. Já estava falando até futuramente da nossa ceia, falando de tudo aquilo que haveria de vir. E aí que entra a palavra principal. Eles ouviram essa palavra. E no versículo 60 nós vamos ver que muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram: duro é este discurso. Que palavra dura, que palavra desagradável, que palavra difícil de engolir. Eu vou deixar Jesus para lá. Eu não vou mais na igreja, não. Aleluia. Eu não vou com a cara desse pastor, não vou mais para a igreja, não. Não vou com a cara daquela irmã. Não tenho uma roupa boa para ir. Eu estou falando que a gente tem muitas igrejas, não estou dizendo que seja aqui. Eu passo muita luta, muita prova depois que virei crente. Está tudo bagunçado. Eu vou sair de perto desse Jesus. O discurso dele é muito duro. E então, sabendo isso, Jesus disse: isto escandaliza a vós? O que será, pois, quando viste o Filho do Homem, Ele mesmo, subir da onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, mas a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Ele está dizendo: a palavra é dura, mas traz vida. A palavra está batendo, mas está vivificando. A palavra é doída, mas está te transformando. Mas você tem a escolha de sair daqui do mesmo jeito que entrou, ou dizer: eu quero viver essa palavra. Porque eu sei que não é a irmã Jordana, mas é Deus que está falando. Eu sei que não é a irmã Jordana, não é a exortação que veio dela, mas
muitos dos discípulos pararam de seguir e andar com Jesus. Simplesmente viraram as costas para ele. Abandonaram Jesus. E olha, a gente vai ver que os milagres, eles atraíam uma grande multidão. E os milagres, irmãos, eram uma manifestação do reino dos céus na terra. Era o que apontava para o propósito de salvação. Era necessário ter milagres. Tinha que ter manifestação para que todos vissem que ele era Deus. E ele tinha o desejo de curar, de restaurar, de te libertar. Mas o maior plano de Jesus é te salvar. Porque curado tu continua nessa terra. Aleluia. Glória a Liberto tu Deus. continua Aleluia. aqui. Se ele abrir a porta da bênção, te dá um emprego melhor, um carro melhor, você continua aqui. Mas salvação é eterna e é na alma. Todos os bens que ele te dá nessa terra não te levam para o céu, mas a salvação na alma te leva na eternidade. Te faz estar diante de Deus, vendo a face dele e dizendo: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu não mereço, mas estou vendo ele face a face. Eu não estou dizendo que Jesus é contra a bênção, que ele ainda quer te abençoar, mas eu estou perguntando para você: qual é o motivo de você estar aqui hoje, jovem? Muito além daquilo que Jesus pode fazer por você, é salvar a tua alma do inferno. E isso, como diz em Efésios, nada que você faz pode te dar. A salvação não é pela graça, mas é o dom de Deus. Aleluia. É pela graça. É dom de Deus. Ele te salvou. E veja, Jesus, ele queria, além de libertar, curar, restaurar, ele queria relacionamento. Ele queria revelar o seu reino. Ele queria compartilhar os planos, os sonhos. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quantos Aleluia. jovens aqui sonham? Não estou falando de sonho de ter vontade, eu estou falando de ter revelação. Às vezes você sonha e acontece. Deus te revela. Quantas vezes a gente tem o discernimento de algo está errado? É Deus te revelando. Quantos de nós, na hora de cantar, sente abraçar e pregar uma palavra para alguém? É Deus revelando. É Deus de relacionamento. Eu vim te dizer também: não perca a tua intimidade com Deus por causa de nada. Porque nada poderá comprar o valor da tua alma. Esse relacionamento que Jesus quer era o que o povo estava rejeitando, como nós vimos agora em João 6. Ele se apresenta como o pão da vida. E aqui eu quero caminhar para o final dessa mensagem. Mateus, capítulo 20, versículo 29, vai dizer que haviam dois cegos. Haviam dois cegos à beira do caminho onde Jesus estava passando, na saída de Jericó. Esses dois homens cegos ouviram que Jesus estava passando e disseram assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a dizer: cala a boca, para de gritar, olha que vergonha. E eles continuavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles não podiam ver, mas estavam atentos aos ouvidos para entender que Jesus estava na casa, que Jesus estava atuando, que Jesus estava no meio deles. Enquanto Jesus não fazia o milagre que eles queriam, eles estavam bem atentos para entender que o grandão da Galileia estava passando por aquele lugar. Quantas vezes eu e você estamos na igreja, ele ainda não te deu a bênção que você quer e você está perdendo a chance de sentir a Jesus num culto como esse. Glória a Deus, aleluia. Ele ainda não fez. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles dois homens estavam sensíveis a Jesus. A Glorificado palavra é o vai nome do dizer Senhor, que aleluia. Jesus chega até eles e disse: o que queres que eu vos faça? Está entendendo que Deus é Deus de relacionamento? Ele sabe o que tu precisa, mas está dizendo o que você quer. Aleluia. Ele sabe o que tu quer. Ah, mas Jordana, eu não preciso falar. Ele sabe. Não, ele quer que você fale. Ele quer oração, intimidade. Ele quer que a gente clame. E aí aqueles homens disseram: Senhor, nós queremos ver. E sabe o que acontece? Você já sabe o final dessa história. Jesus cura, devolve a visão a eles. Mas aí é que entra o ponto-chave. Você sabe o que aconteceu depois que Jesus curou? Eles estavam à beira do caminho, homens mendigos, marginalizados, homens que ninguém na sociedade dava nada. Jesus curou eles. E a palavra vai dizer que eles o
Aleluia. Glória a O Deus. que você Aleluia. faz quando Jesus dá o que você quer? E o que você faz enquanto Jesus não dá o que você quer? É forte, Jesus. Aleluia. Muitos param de seguir porque ele ainda não fez o que queria. E muitos param de seguir porque Jesus já fez o que a pessoa queria. Mas aqui havia 2 homens que passaram a seguir Jesus após o milagre. Em contrapartida, Lucas 17:11 vai dizer que 10 leprosos foram curados por Jesus no caminho da sinagoga. Somente um voltou para agradecer. Você já agradeceu, jovem, por aquilo que Jesus tem feito na tua vida? Porque muitos de vocês já eram para ter descido da sepultura. Porque muitos de vocês já eram para Satanás ter matado. Muitos de vocês já eram para Satanás ter tragado, era para estar debaixo da terra. Se não morresse de overdose, morria de morte matada mesmo. Quantos de vocês Jesus fechou a cova? Oh, aleluia! Quantos de vocês Jesus fechou a sepultura? Quantos de vocês já tentaram se matar? E Jesus estava dizendo: eu sou o dono da tua vida. E nem para se matar você vai conseguir, porque quem governa sobre a tua vida sou eu. Porque quando eu me converti, Jesus falou para mim: quantas vezes você tentou se jogar na ponte, no carro, usou droga, beber, mas não se matou, porque quem manda na tua vida sou eu. Quem faz sou eu. Aleluia! Se você está aqui é porque a graça te alcançou. Se você está aqui é porque Jesus tem te dado misericórdia. E a gente está tão focado naquilo que Jesus ainda não fez que a gente não consegue ver aquilo que Ele já fez por nós. Muitos de nós jamais estariam aqui se não fosse essa graça. Aleluia! Nós vamos ver, para finalizar, que nós precisamos muito mais de Jesus do que aquilo que Ele pode fazer. Ouvir Jesus, ter livre acesso a Ele, sermos templo do Espírito Santo, já é um milagre. A cura, a restauração, a porta aberta, a bênção, a faculdade, um relacionamento abençoado é um extra. Meu irmão, aquilo que você tem de estar aqui, ter comunhão com Deus, é a tua maior preciosidade. Por isso que Davi, diante do pecado, vai fazer uma oração dizendo: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Não tira de mim a tua presença. Ele tinha reinado, posição, mulher, carro. E ele estava dizendo: pode tirar tudo, mas não tira a tua presença não. Pode tirar a posição, mas não tira o teu Espírito não. Porque se eu ficar aqui obtendo tudo isso, eu estou como morto. Mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao se revelar o pão da vida, Jesus estava dizendo: eu quero alimentar a tua alma. Você quer alimento nessa terra? Eu quero te dar aquilo que é eterno. Aleluia. Aleluia. Eu quero finalizar essa palavra te dizendo: cuidado para não passar essa única vida que tu tem almejando algo que não seja a presença de Deus, almejando bênçãos, posição e aquilo que Ele pode te dar. Estou dizendo, não é errado ter e desejar obter sucesso, posição e coisas nessa terra, mas que isso não seja, jovem, o cerne do teu coração, que não seja o centro da tua vida. Jesus é o que nós precisamos. Jesus não quer meramente suprir só a tua necessidade nessa terra, teu desejo. Ele quer te dar paz, Ele quer te alcançar, Ele quer que você desfrute de um relacionamento. E essa mensagem está revelando a diferença da multidão e do discípulo. A multidão, quando acaba o milagre, vai embora. A multidão, quando Jesus não fala o que quer, vai embora. Sai carrancuda, sai com raiva. Mas o discípulo fica. O discípulo quer Jesus, não quer o que Ele dá. Quer a presença de Deus. Aleluia. Qual dos dois nós somos? Multidão ou discípulo? Deus tem algo inteiro para te dar. Ele te quer por inteiro, mas Ele não vai te dar nada por inteiro enquanto você não for inteiro dele. Eu vou falar de novo. Deus quer ser inteiro para você, quer se revelar inteiramente para você, mas enquanto você não for inteiramente dele, Ele não vai te dar integridade em tudo. Quer ter um relacionamento de profundidade? Se dá por inteiro. Dá tua vida sexual, dá tua vida financeira, tua vida sentimental, a tua carreira. Consagre o teu plano, a tua vida ao Senhor, e Ele vai fazer que seja bem sucedido os teus caminhos. Provérbios 16, versículo 3. Aleluia. A multidão se relacionava por interesse.
Jesus se relacionava por intimidade. A multidão se relacionava por aquilo que ele podia ou não podia fazer, mas havia discípulos que estavam ali querendo verdadeiramente Jesus. Jesus vai perguntar aos discípulos lá em Cesareia de Filipe, para finalizar essa palavra: quem eles dizem que eu sou? E aí eles vão dizer: olha, alguns dizem que tu é Jeremias, outros que tu é Elias, outros que tu é o profeta qualquer, João Batista. Jesus vai dizer: mas quem vocês, meu povo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem muita gente lá fora achando que Jesus é só mais um profeta, mas você que está aqui dentro entende que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. E eu finalizo essa palavra dizendo o que Pedro disse, o que os discípulos de Simão Pedro respondeu quando Jesus disse: vocês vão embora também. Simão Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Porque a multidão parou de te seguir quando tu se revelou, mas nós queremos o Senhor independente daquilo que o Senhor vai ou não vai fazer. Então eu quero finalizar essa palavra, meu irmão, te dizendo: jovem do Senhor, você não tem para onde ir. É isso mesmo. Você não tem para quem ir. Não tem refúgio longe da presença. Você não serve para o mundo. Lá fora você é só mais um. Aqui você tem valor. Aqui você tem chance de crescer, de receber, mas de principalmente naquele grande dia ver o rosto do teu mestre amado. Então busque Jesus. Ah, Jordana, mas eu hoje reconheço que eu busco Jesus interessadamente. Ainda tem chance de nos arrependermos e dizermos: Jesus, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Quanto mais você lê da palavra, você busca, mais você tem a igreja, mais o Senhor se revela a você. Hoje eu deixo essa palavra dizendo: Ele quer se revelar, quer preencher a tua alma. Assim como Ele me pegou lá no mundo e preencheu a minha. Deixa Jesus preencher tua alma e você terá plenitude de vida. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que palavra abençoada, né? Queria agradecer a Maria Gabriela e os amigos dela que vieram. Que Deus abençoe vocês, voltem sempre. Pelo irmão também que veio nos visitar e pela Jordana, né? E eu passo para o nosso pastor. Glória a Deus. Presente de criança, parece que quer dar uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Pai do Senhor, irmãos, departamento das crianças, a gente está com a campanha da Alvinha, para a gente estar arrecadando dinheiro para fazer a festa do Dia das Crianças, que vai ser dia 10 de outubro. O que vai ser a campanha? Aqui tem uma alvinha, cada criança vai ter a sua. Cada caixinha de uva desse vai estar valendo R$1. Tem o Pix aqui em cima e quem for dar em dinheiro, os pais e a mãe guardam e assim que puder, entregam para mim. Quem votar, a irmã Liane vai estar distribuindo para todas as crianças e peço a ajuda de todos os irmãos, quem puder estar contribuindo, que isso é para ajudar no departamento que a gente está conseguindo fazer a festa das crianças, tá, irmãos? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, diz o seguinte: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus foi pregada. Não somos nós, como seres humanos, que devemos ou temos autoridade de confrontar ninguém, para expor, para machucar. Mas a palavra de Deus diz que quem nos convence do erro, do pecado, do juízo, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E se Ele falou o seu coração nessa noite, e se você quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, Ele te dá o direito, te dá o prazer, o privilégio de ter seu nome escrito no livro da vida. E ao contrário de um evangelho barato que está sendo pregado aí, que fala que vai ser só vitória, aqui a gente prega o contrário.
estou te convidando para morrer. Estou te convidando para morrer. Morrer para o mundo e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós encontramos Jesus, as coisas velhas elas se espaçam e tudo se faz novo. E se tudo se faz novo, automaticamente Jesus ele falou que no mundo nós teremos aflições, teremos lutas, teremos adversidades. Talvez alguém irresponsável que está pensando somente no seu bolso vai te prometer várias coisas, mas aquele que prega a palavra de Deus e tem preocupado em te arrebanhar, em cuidar da sua vida espiritual, ele não vai omitir essas informações de você. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém? Não? Que Deus assim te estenda uma nova oportunidade em nome de Jesus. Queremos agradecer aqui a presença dos irmãos, já foi falado, a irmã Gabriela, juntamente seus irmãos, amigos. Deus abençoe vocês, voltem mais vezes, tá bom? Vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui. O Reinan também, obrigado pela tua presença aqui. Veio uma vez, fica devendo mais 7 visitas, tá? Glória a Deus. Depois nós queremos conversar com o irmão, ele está de mudança aqui para o setor nosso. Quem sabe, se assim Deus tocar no coração dele, ele pode estar conosco aqui somando, né? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Irmãos, quero passar algumas programações aqui. Terça-feira, ciclo de oração a partir das 8 horas. Vai ter, né? Terça-feira? Glória a Deus. Tá, entendi. Então, terça-feira temos culto de ensino da Palavra do Senhor a partir das 7 horas e 30 minutos. Quarta-feira à noite, nós vamos seguir aquele propósito, orando pelas ruas desse setor, repreendendo todo esse espírito maligno que tem trazido dependência química, dependência de bebidas, dependência também na questão de estar matando muitas pessoas aí na parte da depressão, muitas coisas que o inimigo tem cirandado esse setor, mas no nome de Jesus, esses espíritos serão expulsos no nome de Jesus. Irmãos, outra coisa, essa semana eu conversei com o primeiro vice-pastor Adriano, e já quero justificar a sua falta aqui. Hoje é aniversário da sua filha Alice, e eles pediram a liberação da gente aqui para que eles passassem ali em família, e a gente achou por bem, como a gente sempre fala, para a gente priorizar nossas famílias, e a gente achou por bem estar liberando aquela família lá, tá bom? Nos ajude a orar, não somente por eles, mas por ajudar também todos os irmãos que têm faltado aos nossos cultos. Hoje também é aniversário da nossa irmã Letícia. Glória a Deus, nós queremos na última oração aqui convidar ela para vir aqui à frente para a gente fazer essa oração juntamente com ela. E durante essa semana, irmãos, como eu estava falando, nós conversamos com o nosso primeiro vice-pastor Adriano, e nós vamos entrar em consagração a partir de amanhã. Jejum e oração. Os irmãos que puderem, nos ajudem. Ah, mas o pastor não vai estar vendo. Eu vou passar um dedinho na boca do pastor e está tudo certo. Papai está vendo. Dele a gente não esconde nada. Sem falar que isso é benefício para a sua vida espiritual. Tá bom? Os irmãos que puderem, nos ajudem em oração, em consagração a partir de amanhã, de manhã cedo até na hora do almoço. Ah, mas eu não dou conta de ir até na hora do almoço, eu tenho que tomar medicação. Não faça sacrifício de todo. Faça o que você der conta, sendo direcionado por Deus, e Deus vai estar recebendo esse propósito no nome do Senhor Jesus. Amém? Mais algum aviso? Então, aqui. Glória a Deus. Peraí. Irmãos, só edificando sobre a questão do ciclo de oração, é porque vai ter a greve, vocês vão saber que tem uma greve, né, da educação. E aí, por conta de contrato, vai estar aderindo às 9, entrando às 9 e até às 3 da tarde. Aí por esse motivo não vai ter ciclo de oração, mas só até enquanto durar essa greve, tá bom? Depois retomaremos o ciclo de oração novamente, amém? Irmãos, isso é em Goiânia, tá? Não é aqui em Goiânia não, tá? Tem a minha esposa que trabalha lá e infelizmente quando o pessoal coloca uma pauta lá, todo mundo tem que obedecer, não tem jeito, tá bom? Gente, a Estela
vergonhosa, né? Pra mim falar aqui. Irmãos, vocês estão vendo essa linda jovem com essa camiseta? Vira aqui, Estela. Essa camiseta aqui é a do nosso evento, do Impactados, que vai haver este ano, tá? Essa camiseta aqui tá no valor de R$60 para quem comprar com o líder, que é a Estela, até dia 5/9. Após essa data vai continuar vendendo, mas vai aumentar para R$70 até dia 17/10. Depois vai aumentar para R$80. Então, se eu fosse você, já recomendava a sua com ela agora. Esse evento aqui vai ser dia 23 e 24 de outubro. Tá longe um pouquinho, né? E já convido a igreja, o pastor Wander, todo mundo está lá no dia 10/10. Nós vamos fazer o pré-impactados ali na nossa igreja. Vai ser um evento regional da sede na nossa igreja. Mas eu queria te convidar. A igreja também, a gente entregou para a Estela os carnezinhos. O carnezinho são 15 folhinhas a R$10 cada uma. Você vende, adquire a pulseira e a camiseta. E ainda abençoa a sua líder, que vai estar tendo um retorno financeiro para ela poder fazer um movimento ali. Ah, Jordana, eu não tenho dinheiro para ônibus, eu não tenho dinheiro, eu não sei como eu vou fazer. Conversa com a Estela, porque a gente tem meios de ajudar aqueles que ainda não têm recursos. Às vezes o pai e a mãe não paga. Então não fique de fora, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Alguém quer uma oração específica? Se alguém quiser oração, vem aqui à frente. Convida aqui a irmã. Vem aqui. Glória a Deus, irmã Letícia, aniversário dela hoje. A gente ia fazer oração também pela Alice, mas ela não pôde vir aqui, mas a gente vai estar apresentando a vida dela aqui também nesse momento, tá bom? Irmãos, o irmão Arley, a mãezinha dele, foi acometida, parece que de um infarto, se não me engano, e está com problema no coração lá, eles estão correndo, medicação, hospital, tem tudo. Estou justificando a falta dele e sua família aqui, tá bom, meus irmãos? Os irmãos, se puderem, nos ajude orando por aquela família. É uma família que tem somado demais nessa igreja, tem trabalhado na obra do Senhor, entendeu? Não estou nem falando de questão financeira, estou falando mais de questão de trabalho. Tem sido um diferencial nessa igreja aqui, a gente pode e a gente deve orar por essas pessoas, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos sem ir se contendo para cá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu privilégio, Papai querido, primeiramente de ter estarmos aqui, Papai querido, para honrar, glorificar e exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Deus, por essa palavra que saiu do trono da graça, Papai querido, foi transmitida pelo vaso, Papai querido, que foi uma irmã Jordana nessa noite e chegou aos nossos corações. Mas que essa palavra não entre por um ouvido e saia sem nenhum tipo de reflexão e nem muito menos aplicação na nossa vida, mas que nós possamos a cada dia, Papai querido, ter a nossa mente e o nosso comportamento transformado através da palavra. Papai querido, nós apresentamos também aqui a irmã Alice, Papai, como também a irmã, glória a Deus, a irmã Letícia, nesse momento, Deus, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Papai, que ele está fazendo aniversário, que essa data ela venha com muitos anos de paz, de vida, de saúde, muita prosperidade, que o Senhor venha repreender todos os males, Papai querido, nessa hora. No nome de Jesus, eu oro também, Papai querido, pelas famílias que não estão vindo, Papai querido, por algum motivo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita eles neste momento, traga desejo aos seus corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Meus parabéns, irmã, Deus te abençoe cada dia mais. Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda as suas mãos, declina a sua cabeça para recebermos a bênção apostólica nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja alegre diz: amém. Está terminado, em nome de Jesus. Deus te leve em paz e segurança até seus lares, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus abençoe. Oi, meu amor.
máximo com a saudação. Saudação do povo, não. Pregação é muito. Deixa eu desligar aqui, que senão. Muito longo.